Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical, participarmos efetivamente daquilo que Deus tem aos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias, para nós iniciarmos aí, lendo a palavra do Senhor, declarando a graça do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo de número 42 em diante. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E esse versículo 47 é a base daquilo que nós iremos estudar esta manhã. E nós temos hoje uma participação, o louvor nosso hoje vai ser responsabilidade direto lá da fazenda da irmã Regina Batistella. Ela vai estar cantando conosco ao vivo aqui na Escola Dominical para juntos nós adorarmos aquele que é o autor e consumador da fé, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, a irmã Regina está com a oportunidade aí de estar louvando a Deus conosco, no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos amados, né? Então vamos estar aí louvando ao Senhor. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, para todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, Senhor. Não se turve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aqueles que crerem em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará
Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e o guardará, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém, irmãos. A paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já queremos agradecer aí a nossa irmã Regina Batistella, que Deus abençoe vocês aí. O senhor Batistella, que Deus possa estar derramando graça sobre ele aí também. E o seu irmão é o Lucas, né? Mande a ele aí o nosso forte abraço aí, na participação que ele teve com a canção que você cantou conosco. Teve bastante visualizações. Que Deus abençoe vocês de forma surpreendente, no nome do Senhor Jesus. E continue conosco, estudando a palavra aí conosco. Vai ser uma alegria ter a irmã conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. O texto que nós temos como base é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso crescia-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós falamos muito antes deste distanciamento social, nós falávamos muito sobre a identidade missional de cada um dos irmãos, né? Cada um desses irmãos, falando sobre a possibilidade de nós estarmos tendo a imagem de Cristo refletida em nós, leva-nos a perceber que cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus. E sendo a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos perceber algumas coisas. A igreja, ela é capacitada por meio da pregação do Evangelho. Então, nós precisamos perceber que a nossa vida cristã, ela é agraciada pelo poder do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender que toda narrativa que nós falamos, que nós estamos juntos, ela é centrada na história revelada pela palavra de Deus. E essa história revelada pela palavra, ela é centrada em Jesus Cristo. Esta é algo que nós precisamos entender, que essa igreja missional,
o cristão missional, ele é orientado para perceber que as ações dele não é interna, é externa, é refletida diante daquilo que é o Senhor. Então, nós precisamos ser luz neste mundo de trevas, ser luz neste mundo que jaz no maligno. E é aí que mora a satisfação de nós percebermos o nosso culto. O culto a Deus, ele precisa ser prestado individualmente, diante de um processo pelo qual eu reconheço que aquele pelo qual eu adoro é o eterno Deus maravilhoso em Cristo Jesus. Porque quando nós não percebemos a ideia desse culto no qual nós estamos relacionando, passa-nos a fazer uma questão interessante. Ao examinar a minha vida missional e a história bíblica, nós vamos procurar manter a própria história das Escrituras Sagradas dentro dessa perspectiva de que nós não podemos nos afastar daquilo que é o processo cultural, histórico que a palavra do Senhor nos mostra. E baseado nessa perspectiva, nós temos aí o nosso culto que eu preciso prestar a Deus. A igreja, eu e você, o nosso culto, ele vai fornecer a minha identidade missional. Há um autor chamado Levis Nelbit, ele diz o seguinte: a reunião semanal para o culto é de longe uma coisa mais importante que fazemos. Como é que está o seu culto semanal? Hoje nós não estamos podendo participar efetivamente dos cultos no templo, mas é interessante que cada um de nós possamos fazer os nossos cultos domésticos. E é justamente aí que nós não percebemos. Nós, como já dizia Paul James, nós somos como cultuamos. Você é aquilo que você está cultuando. Quem você está cultuando? Você está cultuando a Deus, as riquezas, a você mesmo ou as coisas? Quem você cultua? Então, quando nós temos a nossa identidade missional, a identidade de Cristo em nós, nós precisamos ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. O culto que nós prestamos a Deus, ele tem que ser centrado no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa adoração precisa ser uma adoração adequada. O que ocorre é que muitos louvores, muitas coisas que nós fazemos, às vezes está centrada no homem e no seu desejo. E essa centralidade no homem e nos seus desejos é que impede com que nós passamos a perceber que ao cultuarmos, estamos cultuando o Senhor e não coisas, pessoas ou instituições. Todas as partes do culto, ela precisa enfatizar aquele pelo qual nós adoramos. Se ao cantar, eu canto que as coisas é para mim, tudo para mim, alguma coisa está errada, porque tudo tem que ser para Ele, por Ele são todas as coisas. Isso é o que a palavra nos menciona. Então nós precisamos direcionar essas questões da nossa identidade para o mundo incrédulo. As pessoas lá fora precisam ver em nós que a graça do Senhor é maravilhosa, que a graça do Senhor é infinita, e nós precisamos, de fato, buscar isso a cada dia, a cada momento. Então, a igreja, ela precisa ser capacitada por meio da pregação do Evangelho. O culto tem que ser um culto voltado para Deus. A Ele toda honra e toda glória. Você vai louvar, você vai glorificar, mas você tem que fazê-lo de forma com que
Deus esteja em primeiro lugar. Por isso que a palavra vai dizer que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, né, ele fala sobre isso também, né? Ele fala sobre o culto racional, né? Nós temos que entender que nós estamos cultuando a Deus. E a Ele, como foi dito o pastor Luiz há pouco aí, é toda honra e toda glória. Então eu e você temos que ter esse raciocínio, entendermos que o culto é o Senhor. E quando nós começamos a cultuar a Deus, tendo essa inteligência, esse raciocínio, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Porque eu consigo entender que o Senhor está no centro de todas as coisas da minha vida. Então eu começo a ter raciocínio, começo a entender e compreender. Aí eu começo a receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Amém. E isso é motivo de nós enaltecermos a Deus através dos nossos cultos. Não é porque eu não estou indo ao templo que eu não posso cultuar a Deus. Eu posso cultuar a Deus mesmo aonde eu estiver. A Bíblia diz assim que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. E você pode reunir com a sua família e cultuar a Deus através da oração, através da leitura bíblica, através de cada participação que você esteja envolvida com o Senhor. Você pode cantar, você pode ler a palavra, porque essa faz parte da nossa identidade missional. Eu tenho que prestar culto a Deus, eu tenho que desenvolver a minha palavra, porque cada pregação, cada coisa que eu esteja envolvida no Senhor, ela deve revelar a imagem de Jesus na minha vida. E isso ocorre, outro princípio do nosso culto, da nossa identidade, é a nossa oração. Eu e você precisamos ser pessoas dedicadas à oração em comunidade ou individualmente. Nós podemos separar 3 imagens ou 3 figuras que nós podemos entender da importância da oração. Primeiro, nós temos aquela imagem da pá. Lembra da pá? Daquela de carregar areia, de carregar alguma coisa? Então, nós vamos guardar essa figura. Uma é a da pá, a outra figura é de uma posição estratégica e a outra é a linha de frente. Então, são imagens importantes que você tem que colocar na sua mente. O que significa isso nessa identidade missional que nós vamos estar trabalhando? Pá, posição estratégica e linha de frente. São 3 coisas importantes que você vai estar desenvolvendo. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, nós temos que entender que a minha vida deve estar sendo dedicada à oração em comunidade ou individualmente através da pá. O que essa pá vai nos mostrar? Eu preciso escavar os tesouros ocultos em Deus, através da palavra. Então eu preciso meditar na palavra. Eu preciso, como essa pá, buscar através da palavra. Eu lembro de uma expressão que um dos nossos irmãos costuma bastante dizer aqui, o nosso irmão Narcite, Marçom, ele chega a dizer o seguinte, que, pastor, eu estou aqui proclamando a palavra, meditando na palavra, eu faço da palavra a minha oração. Certeza, verdade. Às vezes nós não profetizamos, não proclamamos a palavra. Precisamos proclamá-la todos os dias da nossa vida. Por isso que o salmista chega a dizer que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Não deixe de meditar. Faz parte da sua vida, faz parte do seu desenvolvimento espiritual, da sua identidade. Você ser uma pessoa que medita, que proclama, que declara a palavra do Senhor. É importantíssimo você entender. Então você tem que cavar. Vai cavando essa experiência. Eu chamo isso de mergulhar na presença de Deus. Você vai cavar um poço para encontrar os tesouros que há na palavra de Deus através da sua palavra. É interessante quando o pastor fala em cavar, me lembro lá da minha infância, meu
meus avós tinham uma terra lá, um sítio, e em alguns lugares daquela terra, a água, a mina era mais próxima, então ele cavava 7 metros e era na pá, queridos. Colocava o sarilho, depois dos 3 metros, puxava, encontrava água em 7 metros. Aí em outro lugar tinha que dar 20 metros. Então, muitas vezes, em algumas situações, nós vamos ter que orar mais. Outras vezes, menos. A resposta vai chegar. Até encontrarmos, como diz aqui, quando o pastor menciona aqui a palavra de Calvino, né, que Calvino traz essa palavra, dos tesouros que vamos encontrar, é que muitas vezes eu e você temos que continuar cavando. Mesmo as coisas não acontecendo, nós temos que continuar cavando. O que é continuar cavando? Continuar orando. Busque. Essa é a chave para a conquista, para a vitória em nossas vidas, porque a oração é a parte principal da gratidão que precisamos ter com Deus. E Deus requer de nós esse comprometimento de você estar sendo grato a Ele. Grato pela vida, grato pelas oportunidades, pelas portas que se abrem. Seja grato. Grato por aquilo que você já recebeu de Deus, grato pela sua família, grato pela sua igreja, grato pela sua vida. E a oração, ela te faz buscar isso. Uma palavra que eu vejo muitas pessoas utilizarem, o Carlos sempre utiliza essa palavra, é a palavra rema, né? É a palavra revelada. E você só encontra essa palavra revelada de Deus ao seu coração quando você busca. Por isso a palavra de Deus vai nos dar essa dica. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então é importante que você busque, é importante que você cave, descubra esse rema, essa palavra revelada de Deus, que às vezes, numa simples leitura, talvez você não possa perceber, mas que você vai entender, criar algo de Deus ao seu coração, né? O nosso próprio irmão Levi está dizendo assim, vamos cavar aí diante da palavra de Deus. Isso mesmo, vamos buscar. Nós estamos aqui juntos para participarmos. Você pode aí fazer a sua interação, fazer o seu questionamento, a sua colocação. Nós estamos aqui para juntos buscarmos isso, cavar na palavra do Senhor, descobrir dela as gloriosas bênçãos de Deus para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Isso é importante, nós estarmos juntos declarando, né? A outra questão, os irmãos não esqueceram, nós falamos da pá, segundo nós falamos da posição estratégica. Posição estratégica. Estamos em batalha espiritual, irmãos. Talvez você não perceba isso, mas vivemos em momentos difíceis, aonde a Bíblia chega a dizer que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos visto muitas pessoas sendo roubadas, destruídas, justamente porque não estão numa posição estratégica diante de Deus. Essa é algo que às vezes nos mostra um posicionamento que nós temos que ter, rogando a que o Espírito Santo de Deus capacite as nossas vidas para nós não entrarmos em rebeldia contra Deus. É importante você perceber que tem que se posicionar. Quando o pastor fala nessa posição estratégica, nós olhamos para a palavra lá no livro de Atos, quando Pedro estava lá preso, estava na prisão, nos diz que a igreja estava em casa, orando. Ela se posicionava de maneira estratégica, porque sabia que era uma batalha espiritual. Estava orando. Nos diz que o Senhor trouxe liberdade ao próprio Pedro, ele não estava acreditando. O que acontece conosco, né? Deus usa as pessoas para orar por nós, de repente Deus traz a resposta da oração daquelas pessoas, e Pedro ele sai pela porta dali, pela porta da frente, né? E ele chega, quando ele chega na casa, tanto a menina, né, quanto ele, não sei quem se assusta mais, mas foi resposta de oração, porque tiveram uma posição estratégica. Às vezes nos falta isso, pastor, às vezes nos falta nos posicionarmos, nos colocarmos, olha, eu preciso me posicionar, porque eu sei que eu estou em batalha, eu estou em luta. Então, muitas vezes nos falta isso, essa posição. Olha, está acontecendo o Covid-19, então eu vou para minha casa e vou orar. Para que Deus traga uma resposta, para que Deus traga uma resposta para o governo, traga uma resposta para os pesquisadores, para que o próprio Deus traga uma resposta e traga a cura. Eu preciso me posicionar. Por isso que quando a gente
ver Deus falando com os profetas no Velho Testamento, ele é tão fantástico, ele chega a dizer uma expressão simples: põe-te de pé e eu falarei contigo. Então, a pá é justamente esse momento de nós cavarmos, buscarmos os tesouros escondidos em Deus, e esse posicionamento nos dá essa firme convicção. Paulo, ele vai trazer uma ideia desse posicionamento quando ele chega a dizer que nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Nenhum soldado em armadura vive deitado, nenhum soldado com armadura vive escorado, ele precisa estar posicionado estrategicamente. Então, cada parte ali da sua armadura, ela tem uma utilidade, e nós precisamos compreender isso e buscar isso diante do Senhor, para não sermos confundidos com o mundo, porque somos verdadeiramente a imagem e semelhança do Senhor. Se assim o somos, precisamos agir de forma estratégica, para não cairmos naquela ideia, como a própria palavra chega a dizer, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque há momentos em que nós fazemos muita besteira, há momentos que nós fazemos muita presepada, e nós precisamos rever os nossos conceitos, rever como nós temos nos comportado em casa, como nós temos nos comportado no trabalho, como nós temos nos comportado diante de todas essas coisas. Em especial agora, nesses dias, que estamos convivendo mais junto aí com os familiares, e que pode esse convívio trazer um desgaste, porque estávamos acostumados numa correria, chegando em casa somente para almoçar, jantar e dormir, e hoje nós estamos com um período maior, que às vezes falta conversa, falta assunto, às vezes sobra discussões, e que nós precisamos então avaliar o nosso posicionamento diante do Senhor, o nosso posicionamento diante da nossa família, porque somos chamados para sermos sal e luz desta terra, para sermos o diferencial, transmitirmos a imagem do Senhor para as pessoas que estão ao nosso derredor. Isso é importante, isso é necessário a cada dia e a cada momento, em nome de Jesus. Outro fator que nós falamos, além de nos cavarmos diante do Senhor, essa possibilidade de nós buscarmos esse posicionamento estratégico, nós temos uma outra questão, que é estar na linha de frente. A nossa oração, ela tem que ter essas características de cavar, de buscar o profundo e o escondido, de sermos mais íntimos da palavra, ou íntimos do Senhor, de nós nos posicionarmos estrategicamente e de nós estarmos na linha de frente. A oração de manutenção, que eu posso dizer aqui. Oração de manutenção. Não é oração de necessidade, porque às vezes nós temos uma mania de petição, né? Só de pedir. Eu lembro de uma das nossas reuniões, que um dos nossos irmãos sempre estava dizendo assim: irmãos, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Não deu 5 minutos, ele já estava pedindo. Isso faz parte da nossa vida, porque estamos tão acostumados a pedir, a achar que a oração é só petição, que esquecemos que a oração ela tem um fator de manutenção. A oração é para manter o que já temos, pela própria vida que temos, para manter aquilo que nós adquirimos espiritualmente e para nós não perdermos aquilo que o inimigo às vezes tem lançado contra as nossas vidas. Deus, ele tem muitas coisas a nos dar e nós precisamos disso. Linha de frente é pedir para Deus agir na transformação das pessoas e das nossas vidas. Deus, transforme a minha vida e me use como instrumento para abençoar pessoas, para abençoar aqueles que estão próximo da minha vida. Então eu preciso ser um canal de bênção, eu preciso ser um canal de vitória em Cristo Jesus. Por isso é importante estarmos juntos. Quando o pastor fala de pedir, a gente me lembra de um amigo missionário que trabalhou na Espanha, e aí ele comentando que os cristianos, que são os cristãos, ele tem os cristianos ciganos, que tem a mania de pedir, porque o maior número de ciganos do mundo está na Espanha, na região da Catalunha. E aí ele comentando que no Brasil, no Brasil, existe cristianos ciganos que só pensam em pedir.
pedir, em pedir e em pedir. Então, muitas vezes, nós estamos nesse mesmo nível, né? Isso. Somos cristãos ciganos, não tirando lá os ciganos, da posição dos irmãos ciganos, mas assim, nós temos a atitude, aprendemos a pedir. A cultura nossa, desde o início lá, é pedir, barganhar. Muitas vezes estamos acostumados, pastor, a barganhar, queremos barganhar com Deus. Trocar. Fazendo uma troca, ó Senhor. Eu te dou isso, você me dá aquilo, mas se você não me dá, também não vou mais. Então, existe essa grande dificuldade. Quando o pastor fala ali de frente, me chama a atenção de um rei que ele estava cometido de uma doença e o profeta chega nele e fala, olha, você vai morrer. Arruma a casa, você vai morrer. E esse rei, ele ouve a palavra do profeta ali, o rei Ezequias, lá no capítulo 37 de Isaías, vai encontrar a história, lá no livro de 2 Crônicas também, ele não se conforma com isso. Ele vai e ora ao Senhor. Senhor, eu tenho sido fiel. E o Senhor, antes do profeta sair ali do templo, ali, o Senhor, do pátio ali, o Senhor traz uma resposta ao profeta. Fala, olha, volta lá e fala para o meu filho, que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. E além dos 15 anos, eu vou dar a vitória ao maior rei, ao maior reino que está se levantando contra ele, Senecarib. E eu vou também dar a vitória a ele. Sabe por quê, querido? Porque ele não chegou e falou, Senhor, ó, você tem que me dar isso para ter sido fiel. Não, Senhor, eu tenho sido fiel. Então o Senhor trouxe resposta ao profeta por isso, porque ele se posicionou. Eu faço parte da linha de frente. Então, muitas vezes, nos falta isso, pastor. Olha, Senhor, aqui no Mato Grosso não tem muito caso de Covid, mas lá em São Paulo, lá está muito maior. Então, Senhor, abençoe o estado de São Paulo. Senhor, abençoe o Rio de Janeiro, abençoe o Amazonas. Dê recursos, dê sabedoria, dê discernimento para as pessoas que estão lidando com a situação. Às vezes nós esquecemos disso. Nós não temos essa posição de linha de frente, de mantermos, né, e dizer, ó, Senhor, transforma as pessoas. Transforma o coração dessas pessoas. E o interessante é igual o nosso irmão Marcos, ele chega a compartilhar que antes faltava tempo, agora o tempo sobeja. Já tem tempo demais. E é o que acontece, às vezes nós começamos a dar desculpas. Antes faltava tempo, e agora? Falta nós priorizarmos esse tempo, termos prioridades e direções específicas diante do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós estamos nesses momentos de isolamento social ou de confinamento residencial, às vezes nós estamos agindo como se agíssemos antes desses momentos, porque não tínhamos tempo. Então, sobra as atividades só para uma pessoa no lar, sobra, às vezes, as tarefas para uma pessoa. Como família, nós precisamos compartilhar responsabilidades, resolver as tarefas domésticas em equipe, para podermos ter um tempo de socialização familiar, de conversar, de trocar ideias, de orar, de ler a palavra. Priorize os momentos específicos, mesmo que nós voltemos aí às atividades normais, como está previsto, para logo breve nós voltarmos, nós precisamos separar momentos, seja no momento da refeição, ao levantar, ao deitar, separe momento para você ler a palavra, separe momento para você buscar diante de Deus esse desenvolvimento, priorizar. Isso é fantástico. O irmão Marcos fala aqui, é verdade, às vezes nós não priorizamos. Ficamos assistindo televisão, ficamos vendo notícias e tantas outras coisas, e quando nós percebemos, ficamos o dia todo em casa e não fazemos nada. Pelo amor de Deus. Então, o posicionamento cristão nos dá responsabilidades. Responsabilidades essa de compartilhar as tarefas domésticas, responsabilidades essa de compartilhar as necessidades, e isso requer também comprometimento com a palavra. Por isso que eu quero ler um texto para os irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 13. Paulo chega a dizer o seguinte, no versículo 5 do capítulo 13. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, e não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Às vezes nós nem percebemos, talvez nós estamos até reprovados,
com as nossas práticas, com os nossos hábitos, fora do propósito de Deus. Deus, Ele quer que nós permitiu que tudo isso acontecesse para revermos os nossos conceitos de oração, de comprometimento, de fidelidade. E isso é o que o texto vai dizer aqui, que Paulo fala: examine aí você mesmo. Como é que você está? Como é que você está se comportando? Como é que você está agindo? Como é que está? Então essa é a linha de frente, você se comprometer para ser um canal de bênção para outras pessoas. E esse tempo também, né, pastor? O tempo de aprendermos como o pastor diz, às vezes nós temos, o Marcos me comentou, no tempo nós temos que estar até sobejando, e muitas vezes nós ficamos deixando esse tempo ocioso. Podemos usar esse tempo, preencher esse tempo com a palavra de Deus, com oração, com propósito. E às vezes nos falta isso, nós temos lá o dia todo, o pastor estava comentando, assistimos TV, aí nós nunca não tínhamos costume de dormir à tarde, costumamos a dormir à tarde, não tínhamos costume de tomar o lanche da tarde, porque estava trabalhando, já começamos a comer de manhã, de tarde, à noite. E aí nós poderemos preencher esse período com a palavra, aprendermos com a palavra. Eu e minha esposa, nós trocamos uma experiência, até tentar trocar essa experiência, que muitas vezes ela fala: amor, lê um texto aí, ela pega o texto e ela lê o texto. O que você entendeu do texto? Ah, mas o que você entendeu? Quero entender, porque isso também é aprendizado. Eu conseguir entender, trazer do texto, né, trazer a luz da palavra, entender o que Deus está revelando para mim. Às vezes ela está entendendo aquilo que eu não consigo enxergar. Mesmo tendo um pouco mais de conhecimento, às vezes eu não consigo enxergar o que ela conseguiu enxergar, extrair do texto. A revelação, ela é dada àquele que busca. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia como se fosse um livro comum. Então, não vamos ter resultados como espirituais, né? Então, a vida de oração saudável, ela começa com confissão. Se você quer ter uma vida de oração saudável, não é pedir, é confessar. Chamando aqui a nossa falta de oração daquilo que realmente é. A falta de oração é pecado. Pecado. E nós precisamos pedir a Deus para encontrarmos perdão e renovação. É importante nós buscarmos isso a cada dia, a cada manhã, dizer: Deus, venha fortalecer o meu coração, venha me dar uma experiência nova, mas que a minha oração, o meu culto a Deus, ele tenha esse comprometimento de eu reconhecer o meu estado pecaminoso, que precisa de mudança, de restauração, para que eu possa então ser um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu derredor. É importante, é necessário nós caminharmos nesse sentido. Para quê? Para que eu possa empenhar em viver uma vida em contraste com tudo aquilo que a comunidade tem vivenciado nesses dias. Uma comunidade voltada para os seus prazeres, para as suas vontades. Como cristãos, eu preciso entender que eu faço parte de uma comunidade de contraste. Sou cristão, pertenço a uma família, nós aqui denominamos de família renovada. Somos esta família pela qual nós precisamos entender, encarnar a vida do reino em meio à sua própria cultura. Você precisa permitir que você tenha a identidade de Jesus dentro dessa cultura corrompida que nós estamos vivendo. Quais são as tendências espirituais em nossa cultura que nós temos que opor? Quais são as coisas que acontecem na sociedade que às vezes nós temos fechado os olhos e não causado espanto em nada? Achamos normal. Ou como algumas pessoas chegam a dizer: não tem nada a ver, né? Está tudo certo. Está tudo certo. E como cristãos, a Bíblia diz assim que nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus, e para sermos cidadãos dos céus, nós temos que ter um comprometimento diferenciado. E esse comprometimento diferenciado, nós temos que, podemos aqui dizer, algumas características. Vou colocar 7 características aí. 7 características. A primeira delas, que nós podemos aqui entender, que de justiça em um modo de injustiça econômico e político. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é injusta, econômica e política.
sem mencionar em outras situações. Por quê? A política, nós vivemos por meio da política. A política não tem como sair do nosso meio. Mas o que ocorre nesse meio político é que existe uma politicagem e que tem atrapalhado o desenvolvimento social. É injustiça. E nós temos que opor a isso. Não podemos aceitar esse desenvolvimento. E como vamos ser contrário a isso? Criticando, falando mal dos políticos? Não. E às vezes, quando falamos de justiça, pastor, as pessoas, às vezes, nós como cristãos, muitas vezes, nós usamos justiça como vingança. Não. E às vezes, as pessoas têm essa ideia que justiça é vingança, né? Se o cara fez isso, você tem que cortar a mão dele. Se o cara roubou, cortar a mão dele. Isso não é justiça, isso é vingança, né? E é justamente aí que nós temos que perceber essa dinâmica que Deus quer realizar de nós. Essa justiça é nós não aceitarmos esse processo injusto que a sociedade impõe economicamente, socialmente, politicamente. Nós não vamos... Essa oposição nossa, ela se dá por meio da oração. A Bíblia diz assim que se nós estivermos numa cidade, temos que orar para que haja paz naquela cidade. Porque se houver paz lá, também teremos paz. Orar pelas autoridades, né? Isso. Delegados, né? Às vezes nós ficamos bravos porque nós não gostamos do fulano como pessoa, mas ele é a autoridade, ele é o gestor da cidade, ele é o gestor da onde está ali. Então nós temos que entender que nós temos que abençoá-lo, independente de eu não gostar dele, de eu não gostar das características que ele tem, da maneira que ele administra, mas eu tenho que orar por ele, porque essa é a função minha como cristão. Isso, eu não posso, de hipótese alguma, irmãos, querer ter esse contraste com a injustiça, falando mal dos políticos, falando mal da sua cidade, falando que o seu salário é pouco, falando que não vai dar certo. Eu tenho que orar e profetizar. Essa é a que a Bíblia nos mostra. Nós temos que ser justos e buscar essa justiça no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, elas não são acrescentadas. Então eu tenho que perceber que ao orar pelos políticos, seja vereadores, prefeitos, governadores e até o presidente, temos que orar para que Deus permita que eles sejam um canal para que pessoas sejam abençoadas. Essa é a nossa função. E não criticar, falar mal, entrar nesse joguinho político, dessa politicagem. Esse não é o nosso posicionamento. Nosso posicionamento contrário a essa comunidade de contraste é de buscar a justiça por meio da oração. E desenvolvermos projetos para que as pessoas notem em nós que somos diferentes. Sabe por quê? Porque a segunda coisa que nós entendemos nisso é que a generosidade e a simplicidade devem fazer parte da nossa vida. Hoje nós vivemos um mundo consumista. Todo mundo buscando as coisas para si, e isso, às vezes, nós não percebemos. E nós temos que buscar diante de Deus que essa graça maravilhosa seja efetivada nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Nós também temos que ter generosidade e simplicidade. Isso é suficiente em um mundo. Nós temos que ser generosos e temos que ser simples nas circunstâncias desse mundo. Porque às vezes nós agimos também como consumista, pastor. Eu comprei um telefone, um iPhone, agora mudou, agora é mais o 8, é o 9, agora é o 10, é o 11. Eu preciso comprar, e às vezes nem usei ainda o 8 ou o 9. Não sabe nem os recursos que o outro tem. Já quero comprar um. Então, às vezes, nós entramos nessa pilha, né? Às vezes, nós não precisamos. Não que, é claro que é bom você ter algo bom. Não estou dizendo que você não tem que ter aquilo que é bom. Mas, às vezes, nós ficamos consumistas também. Nem pagamos ainda, já temos que comprar um outro. E nesses momentos, irmãos, que nós estamos vivendo de incerteza, insegurança, de dúvida quanto ao futuro, quanto ao desemprego, quanto a toda essa dificuldade que essa pandemia tem promovido nesses dias, nós precisamos observar algumas coisas. Observar que nós precisamos nos planejar.
planejar mesmo com a nossa vida financeira e espiritual. Nos posicionarmos em oração, rogando a Deus que nos dê capacidade de administrar aquilo que temos. Então, é um momento de incerteza. O que você precisa fazer? Buscar gastar menos. Esse não é o momento de você comprar eletrodomésticos. Este não é o momento de você comprar alguma coisa. É o momento de você avaliar as coisas. Não caia nessa armadilha consumista. Porque nós precisamos avaliar. Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que daqui o mês que vem as coisas normalizem. Não existe não normalizar. Nós temos que estar sendo cautelosos. Evite o desperdício. Às vezes nós estamos nesses momentos aí, passamos, porque está em casa, passa a comer mais, passa a fazer gastos desnecessários. Preste atenção. É um momento em que nós temos para administrar as coisas. Então você precisa fazer contenções de gastos. É importantíssimo isso nesse momento que nós estamos passando. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai ter condições de perceber que a graça eterna do Senhor está sobre a sua vida e sobre a sua família. Você vai preservar aquilo que Deus deu e vai rogar a Deus que abre as portas para que outras coisas aconteçam no nome do Senhor Jesus. Porque esse é o momento de nós estarmos percebendo sobre as nossas contribuições, sobre aquilo que nós às vezes não somos generosos, temos dificuldade de sermos generosos, às vezes somos egoístas, buscamos os nossos próprios direitos. Por que isso? Porque está nessa cultura consumista que nós vivemos. E essa cultura consumista que nós vivemos vai trazer essa dificuldade de nós desenvolvermos uma vida saudável em Cristo Jesus. Precisamos mesmo de uma vida nova. E estamos falando de oração, queridos. A oração. Não mudamos o contexto que estamos dizendo, vamos sobre oração. E às vezes quando falamos em consumismo, nós achamos que não faz parte da oração. Não. Isso. Isso aí eu tenho que me preocupar com a minha vida física, mas isso também faz parte da oração também. Que testemunha humilde e ousadamente a verdade no mundo de incerteza. Eu tenho que testemunhar e ser humilde, ser ousado também. Isso. E entender que Deus vai trazer no mundo de incerteza, Ele vai trazer a resposta. Que Deus vai trazer a resposta daquilo que as pessoas às vezes não esperam mais. Às vezes as pessoas estão lá com dificuldades e falam assim, é melhor eu, como a mulher lá nos dias de Elias, hoje nós vamos fazer, eu vou pegar a lenha, hoje eu vou cozinhar meu filho, vamos comer, vai ser a última refeição, vamos morrer. Aí o profeta chega nela e fala, olha, pega aí, faz um bocado, faz um primeiro bolo, depois... E essa mulher, ela foi ousada, pastor, ela foi ousada. Ela, no meio da incerteza que estava vivendo, ela foi ousada. Então, fazer o bolo para o profeta, e ela fez o bolo para o profeta, o que aconteceu? Não faltou comida na família. Ela foi generosa. E isso nos mostra a questão da fidelidade. Precisamos ser fiéis. Então, nós precisamos ser humildes, ousados, buscarmos, diante desse mundo de incertezas e insegurança, que nós confiamos naquele que é autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança está nele, e não nos políticos, e não no governo, e não numa pandemia. A nossa confiança está no Senhor. E a esse Deus nós precisamos buscar gradativamente a graça do Senhor em nome de Jesus. E a contribuição do nosso pastor Sérgio dos Santos, ele ainda responde orações e muda pranto em festa, através da oração daqueles que se colocam na linha de frente. Que você possa se colocar na linha de frente mesmo. E entender que Deus ainda responde orações, Deus ainda transforma o choro em festa, em alegria. Esse Deus maravilhoso que está conosco no nome do Senhor Jesus, né? E olha aí o que a irmã Maria Inês, lá de Goiânia, a senhora irmã Maria Inês, dê um abraço aí do nosso irmão Gilberto, em nome de Jesus. Temos que usar o tempo com aquilo que podemos melhorar nossa vida
e a nossa família. Essa é a chave de buscarmos isso para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque nesse mundo desiludido que nós vivemos, um mundo saturado pelo consumismo, nós temos que nos controlar, nós temos que buscar diante do Senhor em Cristo Jesus, né? E essa é uma mensagem de graça às nossas vidas. Nós queremos declarar a bênção do Senhor a todos os irmãos. Nós temos que dar glória a Deus pela vida, pela graça eterna do Senhor, no nome de Jesus, né? Isso é bom, isso é maravilhoso, estarmos juntos declarando a graça eterna do Senhor. Nós, a cada momento, temos que estar buscando a alegria e a gratidão nesse mundo hedonista que busca freneticamente o prazer. Vivemos num mundo que só busca prazer, mas nós temos que buscar ao Senhor. Quando falamos em alegria, lembramos da nossa irmã Nívia, né? Isso. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ela canta esse cântico, e isso nos traz essa menção. Quando falamos em alegria e gratidão, me lembro da irmã Nívia Marçom, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitas vezes nos falta essa alegria, porque quando nós estamos cheios de alegria, nos traz a esperança. E essa esperança nos traz gratidão a Deus. Então, nós começamos a entender que a prioridade na nossa oração é o Senhor. Então, a alegria do Senhor é aqui, é a nossa força. Que a alegria do Senhor nessa manhã, meu querido, nesse dia, nós estamos falando sobre oração, que a alegria do Senhor na sua oração seja a sua força. Força para dar continuidade a esse período de oração, entender que Deus vai trazer a resposta ao seu coração, porque você está alegre. Me alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, né, o coração dele se alegrava, só entender que ia na casa do Senhor, estar com o Senhor. Então, e essa alegria sua e minha possa ser a força, o combustível para que nós possamos dar continuidade em buscar o Senhor em primeiro lugar. E que você possa estar pronto, que nós possamos estarmos prontos, né, pastor? Isso. Para estarmos na linha de frente. Preparados. Nós possamos nos prepararmos, continuar preparados. É que nós possamos estar com as mãos levantadas para abençoar as autoridades, possamos estar com as mãos levantadas para abençoar as famílias, possamos estar com as mãos levantadas para abençoar as pessoas, que possamos estar com as mãos levantadas para sermos generosos, possamos estar com as mãos levantadas para sermos humildes, que possamos estar com as mãos levantadas diariamente. Amém. Para experimentar a nova mensagem de Deus nos nossos corações, e que nós possamos estar de prontidão para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia. E o interessante, quando Paulo fala sobre que precisamos estar sendo obedientes, muito mais na ausência, ele chega a dizer, irmãos, nestes momentos onde estamos isolados, longe uns dos outros, ele chega a dizer no versículo 6 do capítulo 4, Filipenses 4, verso 6, ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, estarmos juntos, entendendo que nós não precisamos estar ansiosos com coisa alguma. Né? A irmã Maria Inês, ela colocou um ponto aqui, vamos ter que falar, não podemos esquecer que somos um corpo e que temos que nos preocuparmos um para com o outro. Procurar aqueles que são mais fracos e cuidar, que seja espiritual ou financeiro, cuidado é necessário. Verdade, irmã Inês. Quando nós olhamos para a palavra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós queremos agradecer a todos. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que nos assiste neste momento pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los de forma surpreendente,
trazer graça e trazer ao coração dos teus filhos, ó Deus, uma participação efetiva. Nós queremos declarar que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus esteja com cada um dos teus filhos, não só agora, mas para todos sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.